Agora a gente vai ensinar para vocês uma das coisas que é mais revolucionária, na minha humilde opinião, a respeito do Kanban e o método que vem trazendo uma prática muito legal. É o conceito de limitar o WIP. Primeiro vamos falar o que é o WIP. O WIP é a abreviação da expressão Work in Progress, que quer dizer trabalho em progresso em português. E limitar o WIP, então, quer dizer que a gente vai limitar a quantidade de trabalho que está em progresso na nossa atividade, aqui no nosso fluxo. E aí você pode estar se perguntando, mas agora a gente quer aumentar o nosso fluxo, aumentar a nossa vazão, e você está falando de limitar o trabalho? Tipo, parece que as coisas não se encaixam muito bem. E é essa a primeira reação que muitas das pessoas têm e grande parte dos times também. Para isso eu vou contar aqui uma história para ver se vocês entendem qual que é a importância de limitar o WIP e muito provavelmente você vai entender que você deve estar passando por isso se você tem dificuldade de gerenciar o seu trabalho. Pensa que você tem uma atividade de carregar caixas. E aí você consegue ir empilhando as caixas ali nas suas mãos, você vai começando a fazer uma torre de caixa, essa torre vai crescendo, vai ficando muito grande, vai ficando difícil de carregar. E aí você tem uma ideia, se eu consigo carregar 5 caixas aqui, talvez essa caixa não é tão pesada, eu faço 2 torres e em cada braço eu carrego 5 caixas, eu dobro a minha capacidade produtiva. E aí tudo bem. E aí você começa a fazer esse seu trajeto carregando essas caixas, só que aí você percebe que não dá mais para você carregar e aí você deixa todas caírem. E aí você tem agora um problema muito maior, né? Que antes você tinha uma dificuldade de fazer seu carregamento de caixa de um lado para o outro, só que agora você precisa de pegar todas as caixas que caíram no chão, se tinha alguma coisa que quebrava, você provavelmente teve prejuízo, e isso daí é muito pior. Essa é a ideia de limitar o WIP. Algumas das vezes a gente cai na ideia de que quanto mais serviço eu fizer ao mesmo tempo, quanto mais eu trabalhar na multitarefa, mais coisa eu vou entregar, mais trabalho eu dou conta e a gente tem uma falsa sensação de que estar muito ocupado, estar muito sobrecarregado é a ideia de estar entregando muita coisa. E algumas pesquisas já comprovaram, e o trabalho também com muitas equipes, e como a gente comentou, os relatórios das pessoas que trabalham com Kanban, os relatos da prática, mostram que quando a gente limita a quantidade de trabalho, o que a gente faz é focar no nosso trabalho e assim conseguir ter mais fluidez. Ou seja, se eu consigo carregar no máximo 5 caixas, eu vou trabalhar dentro ali do meu limite e eu vou sempre fazer isso da melhor forma possível. Se eu quiser carregar 10 caixas, é melhor eu pedir a ajuda de uma pessoa do que eu colocar o risco de jogar tudo no chão e perder todo o meu serviço. Quando a gente for trabalhar, limitar o WIP, a gente precisa de saber qual que é esse limite de trabalho que a gente vai ter por fase de execução. E como que isso daí vai acontecer na prática? Basicamente a gente vai olhar para o nosso quadro, entender quais são as fases que tem e qual que é o máximo que a gente consegue colocar de item de trabalho acontecendo em cada fase para que a gente não se embole e não tropece. Mas aí muitas coisas podem estar surgindo na sua cabeça, desde qual que é o limite ideal, como que eu faço para estabelecer, como que eu vendo essa ideia para o meu time, como que isso daí vai acontecer na prática. Eu vou dar só mais um exemplo aqui e eu já vou trazer essas dicas para vocês. Voltando aqui no nosso exemplo da hamburgueria, a gente está trabalhando aqui com 3 fases, né? O a fazer, o fazendo e o feito, e aí pensa que eu tenho uma pessoa só que consegue executar, o meu time é pequeno, uma pessoa anota os pedidos e atende o cliente, e a outra pessoa trabalha ali na chapa, na montagem dos hambúrgueres. Então eu consigo executar 2 hambúrgueres por vez. Aqui no momento eu tenho um, e aí eu chego e eu tenho mais um pedido a ser feito. Então eu já posso colocar ele aqui no fazendo. Então eu consigo executar 2 hambúrgueres por vez. Mas aí chegou mais um cliente e aí eu preciso de colocar um terceiro pedido, que eu vou fazer aqui a simulação com esse post-it. Enquanto nenhum desses 2 pedidos tiverem saído, eu não posso passar esse daqui. Mesmo que esse cliente esteja com muita vontade de comer, falou que está afim, que ele está com uma certa necessidade, que queria muito comer um hambúrguer e tudo mais, eu não tenho como tirar um hambúrguer desse, deixar de lado, e como ele já está sendo feito, ele já está em execução, eu não posso deixar ele de lado. Então o que vai ter que acontecer? Enquanto eu não tiver o meu limite de trabalho aqui, que é de 2 hambúrgueres por vez, sendo liberado, eu não posso trazer de maneira alguma um terceiro hambúrguer. Eu não vou colocar em cima de outro hambúrguer. Então não tem como. É bem fácil da gente entender. Esse WIP vai servir para isso. Quando a gente limita o trabalho em progresso, a gente fala que enquanto eu tiver 2 aqui, eu não posso puxar nenhuma outra atividade.
Aqui é bem simples de entender. O que você tem que pensar é o seguinte: dentro do seu dia a dia, você trabalhando, você consegue limitar a quantidade de trabalho que você faz e saber dar não para falar, olha, eu não tenho capacidade de executar isso agora, mas na hora que eu liberar uma atividade minha, eu pego a sua e eu vou dar foco total nela, como eu estou fazendo com as outras atividades aqui. Ou seja, se eu consigo liberar uma atividade aqui e coloco no feito, o meu limite aqui eu tenho uma vaga para eu colocar mais uma atividade, eu trago esse hambúrguer para começar fazendo. Basicamente, limitar o IP é a gente conseguir entender qual que é o limite de trabalho para a gente alcançar a maior fluidez possível. E aí talvez você ainda não está totalmente convencido da importância de implantar esse limite de WIP, e eu vou te dar alguns argumentos aqui e até o como fazer isso com o seu time. A primeira coisa é você entender quais são os benefícios de implantar essa limitação de trabalho em progresso. A gente já até comentou que aumenta o seu foco e a gente já contou a história aqui das caixas que acaba que você não se atrapalha e não deixa tudo a perder. É melhor você focar em pouca coisa e executar aquilo bem feito do que querer fazer tudo e não fazer nada bem feito. Tem uma frase muito boa que o Kanban traz, que a gente precisa começar a terminar e parar de começar. Isso daí você pode implantar para a sua vida, isso aqui é lição de vida. Para de começar e começa a terminar. E o IP justamente é para isso. E aí tem alguns dos benefícios principais de quando a gente começa a implantar o IP, as equipes elas começam a relatar que são coisas que elas vão aprendendo com o tempo. E aqui estão eles, olha. Gera um convite à conversa e a maior colaboração entre a equipe. Por que isso daqui acontece? Porque quando eu tenho um limite para trabalhar, eu preciso de trabalhar de uma maneira mais rápida, eu preciso que as equipes colaborem melhor. Lembra que a gente comentou do comportamento da colaboração? Para eu conseguir entregar melhor e o meu IP dali, o meu limite de WIP, permitir que outras atividades entrem. A outra coisa é que o ritmo da equipe ele se torna mais equilibrado, porque a gente começa a entender quais são os limites de cada fase e a equipe ela vai estar sempre, se estiver em alto vapor, trabalhando no seu limite, mas nunca sobrecarregada. Um terceiro ponto que melhora a priorização e o foco da equipe. Se eu só consigo executar 3 tarefas, por exemplo, dentro do meu período, eu sei que eu vou ter que pegar as 3 tarefas mais importantes. Então eu vou ter que saber dar prioridade. Olha como é que isso melhora. Um outro ponto é que permite que um time tenha melhor reação às mudanças. Isso daí é muito interessante, a gente vê como que o time vai entender as mudanças que estão acontecendo quando eu tenho limitado o meu trabalho ali, que ele está em progresso. Além disso, impede que os problemas se tornem muito críticos, porque como eu estou aumentando a vazão, eu não deixo ganhar criticidade. E se eu tiver alguma coisa que vai ser extremamente urgente, a gente vai comentar sobre isso, eu vou ter a possibilidade de quebrar o IP, mas isso é uma coisa que vai estar deliberada. A gente também vai falar sobre essas regras que vão estar deliberadas dentro do time. E por último também, garante que o resultado da equipe seja duradouro. Então limitar o IP permite com que a gente tenha essa cadência duradoura, a gente entenda até qual que vai ser mais ou menos o fluxo ali de trabalho do nosso time. E aí você pode estar perguntando, tá, mas como que eu vou vender essa ideia para o meu time? Até porque o nome limitar o trabalho em progresso, ele tem uma conotação um pouco pejorativa, né? A gente vai começar a limitar, a ideia de limitação parece que vai prender, parece que vai obstruir alguma coisa ou vai atrapalhar. Então, vou pegar aqui uma citação, vou deixar até aqui na tela, um tweet do Klaus Leopold, que é um cara referência no mundo da agilidade. A gente vai deixar aqui a tradução, mais ou menos uma tradução nossa própria, mostrando o que ele diz quando a gente fala a respeito de limitar o IP. Então, de acordo com o próprio tweet aí do Klaus Leopold, ele diz que a ideia não é com que quem coloca esse limite do trabalho em progresso sempre soa muito com a ideia de que está limitando o time, mas na verdade o grande ponto é criar foco naquilo que é mais importante. Então, pessoal, limitar o trabalho em progresso é a gente realmente colocar foco. E aí uma dica que muita gente trabalha, a gente aqui no IEP também gosta, é o seguinte: começa vendendo para o seu time não a ideia de limitar o trabalho em progresso, mas sim, vamos começar a criar foco nas atividades mais importantes. E para isso, a gente vai entender qual que é a capacidade máxima nossa de ter foco de uma maneira saudável. Então não vende a ideia de que eu vou te limitar no seu trabalho, mas sim, pessoal, vamos colocar aqui dentro da nossa etapa qual que é o tamanho máximo de atividade que a gente consegue pegar para que a gente não fique todo embolado e aí comece a atropelar a demanda e as coisas parem de perder a vazão que a gente busca. Então, quando a gente for falar de trabalhar o IP, trabalhar essa limitação de IP, a gente vai pensar em qual que é o limite máximo de boa execução. Não tire isso de foco.
Uma coisa muito importante, que é a dúvida principal que as pessoas têm é, beleza, gostei da ideia, quero implementar. Mas como que eu faço para implementar isso? Como que eu defino o meu limite de WIP? Para a gente, o passo mais simples é maneira empírica. Cada time vai ter um limite de WIP para cada etapa que vai estar executando. Mas uma boa dica de um pontapé inicial para você elaborar é o seguinte: se você tem uma etapa em que uma pessoa vai estar dedicada totalmente a ela, se você tem uma entrega que uma pessoa vai estar totalmente dedicada a ela dentro da etapa, você coloca ali geralmente uma pessoa para cada entrega que você tem. Ou seja, se eu tenho uma etapa aqui do meu processo de trabalho e eu só consigo fazer uma entrega dessa por vez, para cada pessoa do seu time, você coloca um número no WIP. Eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que você tem uma empresa de design e você precisa de fazer ali os criativos para uma marca. E aí nessa marca você precisa de fazer o briefing. Só que para fazer cada briefing de uma campanha de design, você só consegue ter uma pessoa fazendo um briefing. Logo você coloca, se você tem 3 pessoas no seu time, para a fase de briefing você pode colocar 3 de WIP. Então você só consegue ter 3 briefings acontecendo com o seu time. E assim que uma pessoa terminar, você aumenta o seu limite aqui para mais um cartão para ser entrado. Se você tem, por exemplo, a análise de um projeto e você tem um analista que só consegue fazer uma análise de projeto por vez, você tem no seu time 2 analistas. Você pode começar trabalhando um WIP de 2. E aí, se você vê que aquele analista dá conta de elaborar 2 projetos ao mesmo tempo, analisar 2 projetos, você pode aumentar seu WIP para 4 talvez. Mas isso vai ser empírico, vai ser aos poucos. E a dica é, se você não tem nenhum Kanban rodando direito, nenhum método, nada do método Kanban rodando, o WIP não é a primeira coisa que você vai fazer. Primeiro, coloca o seu time rodando dentro do fluxo e assim que você conseguir, você vai limitando. Um ponto muito legal também do WIP é o seguinte, quando você começa a limitar isso, o primeiro lugar onde você vai tentar estabelecer esse limite é onde você tem o seu maior gargalo. Ou seja, quando você olha para o seu quadro, você vê a etapa que está com mais dificuldade, com mais problema, é ali que você fala, opa, aqui eu preciso melhorar minha vazão, é aqui que eu vou colocar um limite. Muito provavelmente você vai represar um pouco de atividade na fase anterior, mas assim que o seu time pegar ali o ritmo, isso daqui vai ganhar fluidez. E aí, para você aliviar esse gargalo, você pode pegar pessoas de outras áreas que terminaram suas tarefas e alocar para cá, caso elas consigam fazer essa mesma tarefa, e você vai diminuindo esse fluxo. Então, olha como uma simples tarefa de limitar a quantidade de trabalho em progresso pode te ajudar muito em diversas outras coisas, como alocação de recurso, como você entender seus gargalos, como você aumentar a sua priorização, aumentar o seu foco e qualidade de entrega. Então, pessoal, pensem nisso. Foque no seu trabalho aí, foca no seu processo, no seu fluxo de atividade, no seu fluxo de entrega do seu projeto. Pode ser desde um quadro simples, como um a fazer, fazendo e feito, até um quadro um pouco mais robusto, mas pensa como que limitar essa quantidade de trabalho vai te dar mais vazão e mais fluidez. E lembre-se sempre da disciplina. Não adianta você colocar um WIP de um certo número só para o pessoal ver e ninguém seguir aquilo. Então isso não serve. É melhor você fazer aquilo que você tem. Beleza? Vejo vocês na próxima aula e até mais.